Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês um risque-rabisque tamanho A4 com um motivo masculino, pensando já no Dia dos Pais. Ainda dá tempo de preparar esse risque-rabisque, tanto para presentear, complementar o seu presente, ou até mesmo para você que queira ir ter uma renda extra e incluir essa peça aí nos seus produtos. Eu estou usando hoje um tecido da ATX, um tecido masculino muito bacana. Fala sobre viagens, café, música, e eu creio que vocês vão gostar. Eu já fiz essa peça aqui no motivo floral, acompanhado de um porta-lápis, enfim. O risque-rabisque você também pode agregar outras peças ali. Um porta-retrato, um porta-lembrete, o porta-canetas, ou ele simplesmente, né? Toda hora a gente precisa fazer uma anotação e eu acho que é uma peça muito útil. Também quero dizer que estou bastante contente de vocês que estão acompanhando aqui o canal, fazendo as suas perguntas, dando até sugestões, e isso é muito legal. Então, continue aqui comigo, que sempre tem uma novidade, sempre tem uma dica, né? E a gente vai caminhando aí. E se você conhece outras pessoas que gostam do artesanato, cartonagem, encadernação, indica, compartilha. Eu vou ficar muito grata e feliz com mais pessoas aqui no canal participando de tudo isso. Então, vamos começar a nossa peça. Começamos aqui a fazer o risque-rabisque, a parte de trás, porém eu estava gravando e aconteceu que não gravou. Mas vamos fazer aqui tudo de novo. Você coloca um papel para não sujar a sua base de corte. Depois aqui, com um rolinho, você passa a cola em toda a extensão. Esse papelão que eu estou usando é o papelão cinza, 1.9. Ok? Agora tiramos aqui o papel e pegamos o nosso tecido. Posiciona aqui direitinho, para vocês verem bem. Virou, como sempre, passa a mão delicadamente. Querendo, pode pegar a ajuda de uma espátula. Bem bacana essa estampa, né? Agora nós vamos fazer aqui aquele acabamento. Essa minha régua aqui tem 2 centímetros, esse meu gabarito. Sempre um estilete com uma lâmina bem afiada. Aí a gente tira o excesso do tecido nas 4 laterais. Aqui eu nem vou precisar passar, tá bom? Tenham também sempre um lixinho de mesa, para que vocês possam ter aí o trabalho sempre arrumadinho. Aqui nós vamos usar o fio de cabelo, que vocês já conhecem. E para quem não conhece, ele é essa ferramenta maravilhosa que nos ajuda aqui nos cantinhos. Porém, se você não tem o fio de cabelo, não tem importância. Você pode usar a tesoura, que faz o mesmo efeito. Você tem que deixar aqui uma distância de uns 2 milímetros, que é a altura aqui do seu papelão. Então, ó, é só vir aqui pertinho, na diagonal e cortar. Não tem segredo, ó.
Pode até facilitar aqui segurando e na sua diagonal, pronto, cortou. Agora, nós vamos colar as duas extremidades maiores. Com a espátula, a gente vem e puxa bem, porque assim não forma bolha de ar aqui na beirada. Aqui no cantinho você faz com a dobradeira. Se você não tem a dobradeira, você vai com a pontinha do dedão. E fica perfeito também. Eu já ensinei vocês aqui no canal a fazer um fio de cabelo em cartonagem. É super fácil de fazer e funciona perfeitamente bem. Já dei aula, inclusive, usando ele aqui, para vocês verem que é possível. Eu sempre aconselho a não comprar ferramenta antes de saber se é realmente isso que você quer fazer. Pronto, aqui a parte interna e aqui o lado de fora. Muito bonita essa estampa. Essa estampa você encontra lá na ATX, que é na região da 25 de março. Vou deixar na descrição o endereço dele certinho para vocês, tá? Lá tem uma variedade enorme de tecidos, preço bom e um ótimo atendimento. Aqui, eu não sei se vocês perceberam, tem um risquinho. Eu medi cada um dos lados, porque aqui a gente vai colocar a fita que vai segurar a caneta, certo? Então, nós dobramos aqui a fita. Você tem noção aí mais ou menos, por exemplo, eu tô aqui com uma lapiseira, né? Tô sem caneta, mas ó, tá folgada. Eu vou apertar mais um pouquinho. O que que eu faço? Puxo para baixo só mais um pouquinho e ponho aqui. Eu acho que aqui vai estar bom, porque eu vou colocar o meu outro papelão aqui e vai ficar bem seguro aqui a caneta. Vou usar aqui uma fita adesiva, fita crepe. E se precisar ajustar, eu ajusto, porque ainda não tá colado. A outra parte é a mesma coisa, o mesmo processo. Eu escolhi aqui um tecido marrom café e fiz o mesmo processo de lá, ok? Agora, essa parte aqui, que é a base, nós vamos colocar aqui sobre essa, porém ela vai estar aqui com as suas cantoneiras. E aqui agora que vem, por exemplo, aqui este canto, e do outro lado também. Então, aqui, o que eu fiz? Aqui eu recortei um quadrado de 7 por 7 e dividi ele ao meio, em duas partes. Então, aqui, ele era 7 por 7, cortei ao meio e ficou duas cantoneiras. Vocês veem que o papelão cinza, ele tem nessa versão, todo cinza frente e verso, e também tem na versão um lado cinza, o outro lado branco. Você encontra isso
nas lojas desse tipo de material. E aqui nós vamos fazer também o travessão que fica aqui. Então, nós temos 2 cantoneiras e um travessão, certo? Eu já comecei fazendo esse daqui, mas eu vou mostrar para vocês o processo com aquela outra pecinha, porque esse aqui tá pronto. Ele vem aqui e depois abraça aqui essa base. Vamos fazer esse outro. Aqui eu aproveitei o tecido, mas ele tava bem no cantinho, então essa parte aqui ele vai ficar no interior, não vai ver. Então, a gente passa a cola aqui. Aqui é uma região pequena, então a gente vai com o pincel mesmo, é até mais prático. Tenha sempre também junto de você um paninho úmido, ou um daqueles lencinhos umedecidos, que usamos tanto para beber quanto para ter dentro do carro, né? Ali numa necessidade. Ó, tô posicionando aqui, porque eu quero que fique a Estátua da Liberdade aparecendo. Aqui eu vou tirar um pouquinho, porque tá muito grande, não precisa de todo esse tecido. E vamos colar essa parte. Passamos um pouquinho de cola aqui. Vira. E prende o tecido nessa cola que a gente colocou. Esse tecido desfia bastante, ó. Tá vendo? O que nós vamos ter aqui é só essa figura. E vocês percebem que eu escolhi, ó, aqui tem nota musical e tá nessa cor meio alaranjado. E pro outro lado eu também escolhi, dentro do tecido, pegar esse pedacinho aqui das notas musicais. Isso é importante também você fazer, não cortar assim aleatório o tecido, deixa sempre uma combinação, né? Aqui, por exemplo, no travessão, não tem muito o que fazer, porque os desenhos são grandes e aí nenhum cabe aqui. Mas, quando você colocar, com a estampa que tá tendo, já vai ter uma noção, ok? Então, aqui, ó, no travessão, a gente vai colar. Nós vamos colocar mais tecido para cima, porque ele vai abraçar a base, e menos tecido aqui embaixo, porque ele só vai virar um pouquinho para dentro para fazer acabamento. Vou posicionar aqui. E pronto. Aqui, como tem muito tecido na lateral, não é necessário tudo isso, eu já corto um pouco. Aqui também vou cortar um pouquinho. Agora, nós vamos passar a cola aqui, nessa parte que vai fazer o acabamento. Aqui a gente dá uma leve inclinadinha. E o excesso de tecido aqui a gente corta.
Então, vamos agora dar uma ajeitada aqui. Pra gente fazer a nossa colagem na base. Então, aqui tá a minha base, eu já tinha escrito aqui fita. Por quê? Porque às vezes a gente tá tão empolgado, cola, esquecendo de ter colocado a fita. Então, é sempre bom você deixar a referência para que você não tenha ali prejuízo na hora da colagem, né? Ter que arrancar e ficar estragando tudo. Aqui no caso, você vai colocar ele bem rente aqui, ó, as laterais e a sua frente. Aqui eu fico numa posição um pouquinho desfavorável, mas tá dando para vocês verem aí, né? Então, tipo, as laterais estão bem encaixadas, aqui também tá bem encaixado. Então, a gente começa aqui pelo lado. Passo um pouquinho de cola aqui no tecido e a cola aqui nesse cantinho. Vira, estica bem, puxa bem. Faz a mesma coisa do outro lado. Passo uma cola aqui na pontinha do tecido e aqui na lateral da base. Puxa, opa. Puxa. Deixa bem esticadinho. Puxou, grudou. Corta aqui esse excesso, esse biquinho. Tira esse biquinho e tira um pouco do tecido aqui. Do outro lado a mesma coisa. Um pouco de cola aqui no tecido. Puxou um pouquinho. Grudou. Tira esse biquinho. E puxa aqui, tira um pouquinho do excesso. E agora, nós vamos fazer aqui. Eu vou deixar um pouquinho melhor aqui, porque como vocês sabem, eu gosto de um trabalho com um bom acabamento. Mesmo que fique no interior, ninguém vai ver, mas a gente tá vendo, né? E quanto mais a gente faz isso, a gente tá treinando cada vez mais a ter um trabalho ali caprichoso, bonito. E também vamos aprendendo, né, cada vez mais a usar as nossas ferramentas. Pronto, assim acho que ficou melhor. Agora, a gente vai passar a cola nessa extensão toda, direto na base, no tecido. Vamos passar a cola aqui, nas beiradas, e vamos passar uma cola aqui, que seria a altura dos dois papelões, tanto do da base quanto do travessão. Vem aqui, puxa, puxou. Além dessa estampa na TX, você vai encontrar outras lá com motivo masculino. Chegou novidade na loja, vale a pena. Quem tá aqui em São Paulo, né, dá uma passadinha lá. Agora aqui nós vamos fazer as duas laterais, as cantoneiras. Aqui, deste lado, fica a Estátua da Liberdade.
e do outro lado nós vamos ter a nota musical. Então, o que que você faz? Põe a base virada ao contrário, ajeita aqui o seu triângulo bem certinho. E agora nós vamos passar aqui a cola no tecido. Na altura. E a cola aqui nesse tecido, que é para dar o acabamento final. Aqui novamente com a espátula, a gente vem, puxa, deixa bem esticadinho. Aqui é aquela mesma situação que a gente fez aqui em cima. Passa um pouquinho de cola, faz uma dobrinha, corta o excesso de tecido. Passamos cola aqui nessa pontinha e dobramos também. Prontinho, a cantoneira aqui já está pronta. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, bem pertinho. Dobramos aqui uma sujeirinha de cola e aqui nós vamos cortar esse excesso de tecido, mais um pouquinho aqui. Certo? Passamos cola aqui nesse tecido, que é quando virar ele fazer o acabamento. Aqui nós vamos passar uma sujeirinha de cola, reforçamos a nossa cola aqui e pronto. Agora aqui a gente vem, puxa com a espátula. Aí nós temos as nossas cantoneiras. Aqui, como eu disse para vocês, tem a nota musical, aqui também. E aqui em cima, o motivo, né? Um pouquinho do instrumento, um pedacinho da Torre Eiffel. E é isso. Agora, nós vamos colar essa base na outra para finalizar o risque-rabisque. Vou passar um paninho aqui para tirar os pelinhos. Aqui. Vamos pegar essa nossa outra base, que nós vamos colar este neste. Olha que bonito que tá ficando. Aqui nós temos a nossa fita para segurar a caneta. Então, aqui nós vamos passar cola somente nessa parte. Cola generosa. Cola generosa quer dizer o quê? Bastante cola, que é para tudo ficar muito bem colado. Depois que você passou a cola em todo o miolo, você vai começar a passar a cola nas beiradas, de dentro para fora, para não correr o risco de manchar o teu tecido do outro lado. Passou, tirou o excesso de cola e vai fazer isso em toda a borda do risque-rabisque.
Eu tô segurando na mão para poder mostrar para vocês. Mas você, no caso, vai deixar isso aqui sobre a sua base, com o protetor por baixo, ou assim que você passar a cola e sujou a sua base, você já passa um paninho úmido para limpar. Prontinho, ó. Bastante cola em todos os lados. E agora nós vamos juntar a nossa base. Ele tem que sobrar bem pouquinho de cada lado, tipo uns 4 milímetros de cada lado. Vou dar uma olhadinha aqui tá muito rente, desce um pouquinho, para que os 4 lados fiquem iguais. Então, vi aqui, do outro lado, certo? E agora você pressiona. Ele tá levantando um pouquinho, porque a cola está úmida, né? Então, o contato da cola com o papelão faz essa pequena ondulação. Bem, do outro lado, pressiona um pouco, para que todos os lados fiquem colados, né? E aqui, ó, nossa peça está pronta. Um risque-rabisque masculino, bem bonito, com esse tecido charmoso da ATX. E agora nós vamos, para que tudo fique muito bem colado, nós vamos usar a fita crepe. Então, nós vamos colocar em todos os cantos a fita e tirar depois, só depois de umas 2 ou 3 horas. Aqui, peraí que vou ajeitar. Pronto. Que aí você deixa secar bem. Eu gosto de deixar os trabalhos sempre de um dia para o outro secando. Mas se você tem um pouquinho de pressa, com 2 horinhas já pode mexer na peça. Isso você vai fazer em todo lado da sua peça. Ficou bonito? Agora, aqui a gente vai colocar reforço nos 3 lados, para que quando for colocar o papel não tenha problema. O reforço que eu falo para vocês é que, por exemplo, você deixa isso secando. Quando você for colocar o papel, você vai sentir dificuldade em introduzir os papéis aqui, porque ele ficou secando bem rente. Agora, se você corta, né, um papelão mais fino, as cantoneiras, você introduz aqui, coloca aqui também, e também põe um reforço aqui, nessa parte de cima. Para que quando você for colocar os papéis, ele tenha abertura para caber, certo? Ele estando assim, você pode colocar um peso. Você pode colocar ou livros, ou eu, por exemplo, tenho essa tábua aqui, que eu acho ela uma tábua de vidro, acho ela super prática. Ela é praticamente o tamanho
do Risque Rabisque e deixo ali, descansando de um dia para o outro. E depois é só você retirar toda a fita adesiva e encaixar os seus papéis. E tá pronto o seu Risque Rabisque. E hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Risque Rabisque feminino. E você que tiver alguma dúvida, compara um vídeo com o outro. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua peça. Mas se ainda assim você quiser deixar alguma pergunta, pode fazê-la. Eu vou estar aqui com o maior prazer para te responder. Tem também aqui, vou deixar o contato da ATX, essa loja de tecidos, que fica ali na região da 25 de março, aqui em São Paulo. Eles têm uma variedade enorme, tanto masculino, feminino, infantil e outros artigos. Tenho certeza que quem puder dar uma passadinha lá e conhecer a loja vai gostar. Eu espero vocês na próxima. Não esqueçam de deixar o sininho ativado para toda novidade que aqui acontecer, você tá ali por dentro, bem no comecinho, ok? Então, um beijo para todos e até a próxima.